E o Flamengo colocou uma pressão, bateu o martelo e definiu que de um jeito ou de outro o jogador será vendido. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de um desfalque que o Mengão teve de última hora e trazer a lista dos relacionados que acabaram de embarcar agora no Rio de Janeiro e daqui a pouquinho estão chegando nesse hotel aqui em Minas Gerais. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão, de plantão já em Minas Gerais, esperando o Mengão chegar para fazer mais uma cobertura desse jogo entre Flamengo e Cruzeiro pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, humildemente, você não paga absolutamente nada, é de graça, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Eu quero chamar a atenção principalmente da galera que me assiste pela televisão. Na televisão é mais difícil de você se inscrever, que tem que pegar o controle. Se esforça aí um pouquinho, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo vai deixando aí o like. Bom, como eu disse, daqui a pouquinho o Flamengo está chegando aqui nesse hotel, novo hotel da Savassi, em Belo Horizonte. O Flamengo vai se concentrar por aqui e amanhã o Flamengo joga contra o Cruzeiro. O jogo está marcado para 6h30 da tarde. O Flamengo acabou de embarcar agora no Rio de Janeiro, então daqui a mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, já deve estar chegando aqui pelo hotel para descansar, se concentrar para o jogo de amanhã. Mengão que tem um desfalque aí que foi anunciado de última hora, trata-se de Gonzalo Plata. O jogador, apesar de ter jogado na última quinta-feira, voltou a sentir dor no joelho e por isso o departamento médico comunicou à comissão técnica que era melhor deixá-lo fora da lista dos relacionados, até porque na semana que vem o Flamengo tem um jogo importantíssimo contra o Central Córdoba pela Libertadores da América. Sendo assim, meus amigos, a gente não tem o Gonzalo Plata para o jogo de amanhã. Os relacionados dessa partida: Alexandro, que está voltando, ele que estava com edema na coxa, saiu naquele jogo entre Flamengo e Vasco, agora ele está voltando, deve inclusive ser titular amanhã no jogo contra o Cruzeiro. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, o goleiro, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, o zagueiro, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Rossi e Wesley. Esses são os relacionados para esse jogo. Arrascaeta, De La Cruz voltando, Rossi também voltando, o Alexandro voltando, jogadores que não estiveram à disposição do técnico Felipe Luiz, e o Pedro também, que está voltando. Esses 5 jogadores não estiveram à disposição do técnico Felipe Luiz na última quinta-feira, no jogo contra o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís do Maranhão. Tirando o Alexandro, os outros 4 ficaram fora por um controle de rodagem. O próprio técnico Felipe Luiz definiu que ia dar um descanso ao goleiro Agostinho Rossi e queria controlar a minutagem do Arrascaeta, do De La Cruz e do Pedro. O Alexandro já tinha condição de voltar, mas o Felipe Luiz decidiu esperar para voltar com ele amanhã nesse jogo aqui no Mineirão contra o Cruzeiro. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora para eu falar sobre a situação do Charly Alcaraz, porque assim, para eu poder explicar a vocês o que acontece ou o que aconteceu e você poder entender muito claro, o que acontece é o seguinte: o Flamengo já avisou ao Everton que de um jeito ou de outro o Alcaraz será vendido. A decisão de vender o Alcaraz, ela já foi tomada dentro do Flamengo. Então, independente se ele vai cumprir a meta ou não vai cumprir a meta dos 6 jogos lá como titular, a informação é que o jogador será vendido. Logo após o Flamengo avisar ao Everton que o jogador, se o Everton não quiser comprar, tem outros clubes interessados e o Flamengo vai vender, hoje ele foi titular. Agora resta apenas uma partida ele sendo titular para poder cumprir a meta e o Everton ser obrigado, a pagar 16 milhões de euros mais metas que podem chegar a 20 milhões de euros no valor total
para o Flamengo, é o Flamengo recuperando o investimento que foi feito no jogador. E aí deixa eu explicar a vocês. Ao que me parece é que o técnico do Everton já falou com a diretoria do Everton que quer contar com o jogador, que não quer devolver o jogador, que não quer pensar na possibilidade de perder o jogador. Então, por isso, o Everton deve aí exercer a prioridade que tem na compra do Charlie Alcaraz. Uma coisa interessante é que o Flamengo pagou 20 milhões de euros, estaria vendendo por 16 e com as metas poderia chegar a 20 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo recupera o valor que foi pago pelo atleta. O Flamengo ele recupera o valor que foi pago pelo jogador e com isso, obviamente, o Flamengo não sairia no prejuízo, visto que foi um jogador muito caro que saiu para o Flamengo por mais de 120 milhões de reais. Então não é um jogador qualquer, né? É um jogador que faz toda uma diferença em uma janela de transferência. Então dentro do Flamengo já está definido, mesmo se não for para o Everton, o Flamengo não vai ter o Alcaraz de volta. Eu vi até alguns torcedores falando, Flazoeiro, era melhor ele não bater a meta e o Flamengo trazer ele de volta, que aí o Flamengo poderia contar com o jogador, que aí o Flamengo poderia ter o jogador de volta para ser o reserva do Arrascaeta. Não, está definido que ele não volta, o Flamengo vai vender o jogador. Bom, deixa eu falar agora sobre o Joshua, jogador que estreou no elenco principal, né, como profissional no Flamengo no último jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. O Joshua assinou o contrato profissional com o Flamengo há uns 2 meses atrás, passou a ter vaga na equipe profissional e assim, quando o garoto entra e já faz um gol, ele mostra que ele tem estrela e tal, já começa-se um burburinho com o nome do garoto, esse garoto e tal. A multa rescisória para o Joshua sair do Flamengo é 400 milhões de reais. Ele tem uma multa rescisória muito alta, é um valor assim, de jogador primeira linha assim, de Europa. O Flamengo, antes de lançar ele na equipe profissional, já tinha feito um contrato profissional com ele e já tinha colocado ali uma multa alta, uma multa que dificulta a saída dele para qualquer clube. Não é um jogador que vai chegar uma equipe aqui com 2 paçoquitas e uma mariola e vai levar o atleta. Vai ser bem difícil para tirá-lo do Flamengo. E aquilo, é o mesmo caminho do Wesley, é o mesmo caminho de outros jogadores que foram revelações. Opa, tudo bem? É o mesmo caminho de outros jogadores que foi feito ali pelo Flamengo em outras situações, em outras épocas. Vai ter as oportunidades, vai jogando e aí se pintar interesse, se pintar proposta, óbvio. O Flamengo faz outros contratos, aí melhora também a situação do jogador e depois vende o atleta. O importante é ele conseguir jogar, é ele conseguir performar na equipe do técnico Felipe Luiz e é por isso aí que a gente vai estar torcendo sempre. Falar agora sobre o Cruzeiro, adversário do Flamengo no jogo de amanhã, que passa por um momento de crise e instabilidade. O que acontece é o seguinte, essa semana o Cruzeiro rompeu o contrato com o Dudu, vai ter que pagar uma bagatela de dinheiro pro Dudu, acho que 15 milhões de reais, e me parece que o Dudu tá fechando com o Atlético Mineiro, cara. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, se isso realmente acontecer e o Cruzeiro não performar dentro de campo, vai vir uma pressão grande em cima do dono do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, que não só rescindiu o contrato com o Dudu, mas também arrumou confusão com o jogador, falou um monte de coisa, criticou o Alexandre Matos, enfim, a situação no Cruzeiro não é das melhores. O Flamengo precisa se aproveitar desse mau momento, ir lá jogar e fazer gol, até porque amanhã o Gabigol deve ser banco, né? Acredito que ele não vai jogar, ele não tem sido titular com o técnico Leonardo Jardim. Eu não sei se o Leonardo Jardim, ele crê muito na lei do ex, né? Aqui ele acredita muito na lei do ex, aí ele vai colocar Gabigol, vai colocar Fabrício Bruno, vai colocar todo mundo para jogar. Mas também do nosso lado a gente tem o Georgian de Arrascaeta, que já jogou no Cruzeiro e sempre faz gol no Cruzeiro. Ele sempre faz questão de marcar gols quando é contra o Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer. A partida está marcada para amanhã, 6h30 da noite. Como vocês estão vendo, eu acabei de chegar em Belo Horizonte. Estou aqui em frente ao hotel que vai servir de concentração para o Flamengo. Daqui a pouco o Mengão está chegando aqui e você vai poder acompanhar tudo com a gente, tá certo?
Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Obrigado.